Abençoados, eleitos da graça de Deus, estamos de volta aí com mais um estudo aí, abençoados. O tema desse estudo é: a predestinação se deu em 70 DC? A predestinação acabou no juízo em 70 DC? Ou essa predestinação é para sempre? Fomos predestinados antes da fundação do mundo e acabou em 70 essa predestinação? Ou fomos predestinados antes da fundação do mundo e essa predestinação vem, de ano em ano e atingindo até nossos dias de hoje? Continuamos sendo predestinados desde quando, nós, filhos em espírito, fomos criados lá, com Deus. E aí? É sobre esse tema hoje que vamos falar. Porque muitos dizem que a predestinação acabou no juízo. Acabou em 70. Com a predestinação, acabou também a graça de Deus. E aí? Essa predestinação acabou em 70? Não somos mais predestinados? Nós que nascemos depois de 70? Não somos mais predestinados? Amém? É isso aí, a respeito desse aí, o nosso estudo. Eu já agradeço aí de antemão a todos vocês, abençoados irmãos que têm se inscrito aí. Vocês vão ver um pouco a diferença desse vídeo de hoje, porque deu um problema aqui no meu aparelho, meu notebook, então não pude fazer certas edições, porque eu sempre boto os versículos que eu estou lendo do lado. Vocês vão reparar que não vai estar hoje, que eu estou gravando direto aqui do meu aparelho de celular, entendeu? Não tive como colocar no meu programa de edição. Até eu arrumar, o meu computador, não sei se vai ter jeito, ou terei que comprar outro, não sei. Até lá eu vou estar fazendo gravação direto no celular. Então é isso aí, amados. Vamos lá. Agradeço a todos vocês que têm se inscrito recentemente aí. Vocês são muito importantes para esse canal. São vocês que fazem esse canal continuar existindo. Então peço vocês, continuem conosco aí. Peço vocês, tragam umas pessoas para se inscrever aqui no canal do irmão André. Amém? Eu me chamo, para vocês que estão me vendo a primeira vez, eu me chamo, irmão André Palhares, Você que está me vendo a primeira vez, preste atenção, entenda, sobre esse tema que eu vou tratar aqui hoje. Amém? E se você gostar, se você gostar, se inscreva aí para nos ajudar a levar mais questões como essa a vocês aí. Amém? Você que já são inscritos, traga mais pessoas para se inscrever, abençoados. Vá lá no comentário, faça seus comentários. Isso é muito importante. E não esqueça de dar os seus likes aí. Amém? Vamos lá. Abençoado, eu já respondo por esse título aqui. Predestinados até o juízo, até 70 ou para sempre? Eu já respondo esse título aqui. Eu digo que é para sempre. Digo que desde quando fomos predestinados, desde antes da fundação do mundo, essa predestinação continua até os dias de hoje. Amém? Um irmão aqui enviou, uma carta para mim, eu vou ler aqui, uma mensagem, que enviou para mim. Carta é coisa antiga, Hoje se chama mensagem. Ele enviou para mim e disse aqui que, na verdade, somos destinados a viver eternamente e não predestinados. Predestinados era até o juízo. Predestinados era até o juízo.
ele diz que aqueles homens dependiam do arrebatamento. Então, ele está colocando a predestinação como apenas ao arrebatamento, que aqueles homens foram predestinados a serem arrebatados, voltarem para Deus, no dia do juízo. Se deu juízo, acabou. Acabou a predestinação. Né? Acabou a predestinação. Acabou o arrebatamento, conforme está aqui a carta desse irmão. Não, amados. O arrebatamento bíblico se deu lá em 70. Mas nós hoje, nos nossos dias, quando morremos, continua esse arrebatamento. É igual Eclesiastes, nosso corpo, que é físico, que veio do pó, para o pó retorna. Nosso espírito, que é de Deus, volta para Deus. Então continua esse arrebatamento. Não foi só para 70. O arrebatamento bíblico foi em 70. Mas o arrebatamento daqueles depois de 70 continuou, né? De acordo com, né, a nossa vida. Nossa carne vai deteriorar, é fraca. A nossa carne é fraca. Vai se acabando, vai se destruindo, deteriorando. A minha língua é presa. Tem certas palavras que eu não consigo falar. Mas vocês estão entendendo aí, né? Nosso corpo físico acaba. Acaba. Entende? Então, quando morremos, nosso corpo toma para o pó. E nosso espírito volta para Deus, porque viemos de Deus. Viemos do céu. Eu vou fazer um estudo falando sobre isso, tá? Próximo estudo aí, eu vou preparar esse estudo aí para mostrar para você da onde viemos. Tem pessoas que ficam aí. Da onde viemos? Para onde vamos? Então, aguarde aí que vai vir esse estudo aí. Vou falar sobre esse assunto aí. Então, quer dizer aqui que a predestinação aqui só se deu ali na vida daqueles homens e que ele diz aqui, eles só dependiam do arrebatamento. Então, a predestinação era só para o arrebatamento? Né? Vamos ver aqui no dicionário o que significa predestinação. Predestinação é um ato ou efeito de predestinar, quer dizer, de determinar, de antecipar o destino de alguém. É destinar alguém antecipadamente. Amém? Destinar alguém antecipadamente. Então ele botou, na verdade, somos destinados a viver eternamente e não predestinados a viver eternamente. É um erro, meu irmão. É um erro. Destinar e predestinar são duas palavras diferentes, embora parecidas, embora tenham o mesmo objetivo, mas se colocam em tempos diferentes. Por exemplo, eu tenho uma empresa. Eu pego um funcionário lá e digo, meu irmão, você está destinado aqui na minha empresa a fazer essa função. Destinado. Agora, se eu pretendo criar uma empresa, ela não existe ainda, eu pretendo criar. Eu vou criar minha empresa e vou contratar aquela pessoa para fazer um determinado trabalho, determinado serviço para mim. Isso é predestinar, porque a empresa ainda não está pronta, ainda não existe a empresa, então eu já estou predestinando. Predestinar é destinar antecipadamente. Eu estou destinando uma função a uma pessoa antecipadamente, antes da empresa existir. Por isso o Paulo, em Éfesos 1, vou ler do 5 ao 4, ele diz assim, porque Deus nos elegeu nele antes da criação do mundo. Deus nos elegeu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença.
em amor nos predestinou antes da fundação do mundo. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então não é destinado a viver eternamente. Somos predestinados a viver eternamente, porque fomos criados aonde? No céu, antes do mundo ser mundo. Antes do mundo ser mundo, Deus falou, vocês vão lá para a terra, mas vocês já estão predestinados a viver eternamente. Vocês são espíritos. Amém? Predestinado, porque fomos destinados a vir na terra antes do mundo ser mundo. Entendeu? Mas a predestinação, ela não se engloba apenas a um destino de ser arrebatado aos 70 ou de viver eternamente. Não, a predestinação não é isso. A predestinação é um pacote de coisas. É um pacote de coisas que nós vamos ver aqui durante esse estudo. Eu peço a vocês que pegam aí caneta, lápis, anotem isso aí, para depois vocês estudar sobre isso aí. Vocês vão ver o que é a predestinação. Predestinação não é a simples palavra. Fomos predestinados antes da fundação do mundo. Predestinado em quê? Para quê? Então, nós vamos ter que entender isso aí. Quando a Bíblia fala aqui, em amor nos predestinou para sermos adotados, Efésios 1, 5, para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, sermos adotados. Então quer dizer que nós não éramos filhos de Deus? Aí fomos adotados para ser filhos de Deus? Não, abençoado. Não. A palavra não quer dizer isso. Nós, os filhos de Deus, são filhos de Deus, foram criados lá com Deus, foram enviados na terra para um objetivo, uma predestinação. Cada um tem um objetivo aqui na terra. Ninguém está aqui brincando, ninguém está aqui à toa. Cada um tem um destino aqui. A gente tem que só buscar, né? O que é a nossa parte. A nossa parte qual é aqui? Cada um de nós tem uma parte. Eu e o irmão André, a gente descobriu a minha parte, né? Há mais de 20 anos. Que é ensinar a verdade da palavra clara, límpida. Sem confusão. Sem criar achismo. Sem dizer que eu acho que a predestinação acabou em 70. A predestinação foi apenas para o povo esperar o arrebatamento. Acabou a predestinação, acabou o arrebatamento. E nós depois, como é que fica? Isso é achismo. Dizer que, né, não fomos predestinados a viver eternamente, mas fomos destinados a viver eternamente, não. Destinado, se Deus chegar aqui na terra agora, chegar perto de mim aqui na minha casa, André, você está destinado a viver eternamente. Ah, sim, senhor. Isso é destinado. Mas como ele já me predestinou antes de eu estar aqui na terra, porque eu sou mais velho do que o planeta Terra, você que está me ouvindo é mais velho que o planeta Terra, eu estou falando no âmbito espiritual, nós já vivíamos antes do mundo existir, porque somos predestinados o quê? Antes da fundação do mundo. Somos predestinados antes, quer dizer, predestinação é ser destinado antecipadamente. Antecipadamente. Então quer dizer que, né, nós já viemos nessa terra antecipadamente com o propósito que Deus, um propósito de Deus. Deus tem um propósito. Os evangélicos sempre não falam isso. Deus tem propósito na sua vida, irmão. Mas não sabe explicar, né? Que propósito é esse? Então, amados, esse aqui, sermos adotados, significa que viemos nesse mundo, entramos no corpo de carne
E esse corpo de carne, com suas debilidades, com as suas fraquezas, né? Nos perdemos da essência, nos perdemos do caminho. Fomos aí, né? Para um lado, para o outro, nos perdemos. Então enviou Cristo para nos resgatarmos novamente para o caminho correto. Para levarmos a nossa mente novamente a seguir o alvo. O alvo é Cristo. Às vezes nós desviamos do alvo. Então Cristo vem e nos põe de novo no caminho, apontado novamente para o alvo, que é Cristo. Amém? Esse era o trabalho de Cristo, do Yahushua homem, Jesus homem na terra. Depois ele passou esse trabalho para Paulo de Tarso. E hoje nós que somos pregadores da graça, continuamos com esse trabalho, amados. Efésios era era grego, que foi invadido por romanos. E ali Éfeso se tornou a segunda maior cidade romana, perdendo apenas para Roma. E ali tinha culturas de deuses e vários estranhos, gregos e romanos, tudo mesclado naquela crença mesclada ali. E Paulo estava lá dizendo: não, amados. Não, amados. Nós somos de Deus. Né? O Deus, né? Yahweh, Deus criador do céu e da terra, o nosso criador. Nós somos de Yahweh. Entendeu? Que a gente fala Deus. Mas que Deus? É Deus Jeová? Deus quem? É Yahweh, nosso criador. Nós somos dele. E ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, para que você saia desses monte de sistemas vários estranhos e venha seguir ele. Venha voltar para os braços do Pai, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Amém? Deus deu gratuitamente no amado, o Cristo, quando encontrou Paulo de Tarso na estrada de Damasco, deu essa graça, esse evangelho, né, maravilhoso, gratuitamente para Paulo, ensinou Paulo, distribua gratuitamente. De graça recebesse, de graça dai. Então, isso veio para eles, Paulo, e também para nós hoje. Temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados. Isso foi para eles, de acordo com todas as riquezas da graça de Deus. Paulo está falando com gregos e romanos. Eles não tinham pecado, porque pecado é transgredir a lei. Gregos e romanos eram gentil, não tinham a obrigação de servir a lei. Amém? Mas Paulo estava explicando. E onde nós nos encaixamos nisso aqui? Nos encaixamos aqui no 8, que diz: o qual ele derramou sobre nós toda a sabedoria e entendimento. Derramou para eles toda a sabedoria e entendimento, e está derramando para nós hoje toda a sabedoria e entendimento. Tá ou não está? Então temos que parar com esse negócio de que tudo que está na Bíblia era para aqueles homens, era para aqueles tempos. Não, amado. Tem coisas aqui que podemos resgatar para nós. Deus continua nos revelando a sua sabedoria, continua nos revelando os seus mistérios. Amém? E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Amém? Se eu beber uma água aqui, que a garganta está ruim. Só para dar uma limpada na garganta para eu poder continuar. No 10 aqui, vamos prestar atenção no que diz aqui. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestes ou terrenas
na dispensação da plenitude dos tempos. Preste atenção. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, a predestinação, ela não é para sermos salvos, não. Ela não é para simplesmente sermos arrebatados, acabou, não. Qual diz a palavra desse irmão? Predestinado era até o juízo. Eles só dependiam do arrebatamento. Não, amados. Predestinação não tem nada a ver com salvação. Predestinação não tem nada a ver com arrebatamento. Para que serve a predestinação? Paulo deixa claro aqui na carta de Éfeso. Predestinação é para sermos escolhidos, abençoados, santos, irrepreensíveis, para recebermos a sabedoria e o mistério da graça de Deus gratuitamente. Para quê? Para resgatarmos nossos irmãos que ainda estão perdidos aí, nesses sistemas vários estranhos religiosos, longe do nosso Pai Criador. E o Romanos 8:30 confirma mais ainda, né? Aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e ao que justificou também glorificou. Em outras passagens diz também que somos justificados por meio da graça, por meio do conhecimento, da sabedoria e do mistério que nos está sendo revelado. Então, isso é predestinado. É um pacote. Quando diz que somos predestinados, está se dizendo que nós recebemos todo esse pacote, de todas essas bênçãos, de todas, sabe, essas coisas que os judeus esperavam e não conseguiram encontrar, porque foram desobedientes. Então a palavra é clara quando ela diz: darei a um povo que não é povo, que eram os gentios, porque os judeus não deram ouvido à verdade. Outra palavra diz: darei a um povo que produz os respectivos frutos, povo gentil, para reproduzir os respectivos frutos que os judeus não produziram, porque não creram. Amém? Então agora podemos entender a continuação aqui do estudo no capítulo 8, capítulo 10, né? Isto é fazer convergir em Cristo todas as coisas. Que coisa? Todas essas coisas celestiais e terrenas, que está escrito aqui, que a predestinação trouxe para nós. É um pacote de coisas que a predestinação trouxe para nós. E que coisas são essas? O que eu li aqui. O que eu li aqui. Que somos predestinados, chamados, justificados, glorificados, né? Escolhidos, abençoados, santos, irrepreensíveis, e recebemos a disposição, segundo, pela graça sois salvos, mediante a fé, que não vem de nós, não é por nossos méritos, mas pelo amor de Deus, de recebermos a sabedoria e os mistérios da graça de Deus, para transmitirmos isso a nossos irmãos que estão aí, perdidos no sistema religioso aí, afora. Então, isso é fazer convergir ou fazer reunir, agregar, agrupar em Cristo todas essas coisas, celestiais ou terrenas. Na dispensação, o que é dispensação? No ato de dividir, no ato de distribuir, né? Na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos?
tempo completo, tempo pleno, um tempo, né, que eterno, que não significa apenas para os 70, mas significa até os dias de hoje, amados. Então a palavra está falando que Deus pegou todas essas coisas, todo esse pacote que nos deu através da predestinação e reuniu todas essas coisas em Cristo, né? E dividiu isso, dividiu esse pacote, dividiu essa predestinação na plenitude dos tempos. No plenitude significa tempo completo, na totalidade de todos os tempos. Então essa predestinação não é apenas para um tempo, 70 DC, mas para todos os tempos. É uma palavra escatológica. Serve também para nós hoje. Servia para aqueles homens naquela época, mas serve para nós hoje. Por isso se chama escatológica. Então tem coisas que são para nós ainda. Tem coisas que ainda nós estamos envolvidos nisso. Não temos que parar com esse negócio. Aqui tudo que é de lá, do tempo deles, não é para nós. Rituais, sacrifícios, orações, né? É para o tempo deles. Não é para o nosso tempo. Mas temos que saber entender o que é e o que não é. Tem coisas que ainda é. A predestinação, por exemplo, passou por aquele tempo e hoje ainda é para nós. Então, abençoado, como eu disse no tema, predestinados até 70 ou para sempre? Para sempre. Para sempre. Para nós resgatarmos para nós resgatarmos os nossos irmãos que estão por aí, perdidos no sistema, servindo várias estranhas crenças, se afastando do nosso Deus e Pai Criador. Faz parte do pacote. Eu estou aqui falando essas palavras para vocês, ensinando isso para vocês com a visão mais clara, faz parte do pacote da predestinação. Romanos 8, 19 e 22, ele diz, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quando Paulo chama aqui essas pessoas de criatura, não é uma palavra figurativa, entendeu? Figurativa. Porque essa criatura é filho de Deus. Se não fosse filho de Deus, Cristo não daria para ele, né, essa dispensação dele buscar aqueles que não são dele. Aquele que ele diz que são ovelhas de outro aprisco, não é do meu aprisco. Romanos 8 diz que aqueles que são da carne não podem agradar a Deus porque não estamos sujeitos à lei de Deus. Existem corpos espirituais, assim como existem corpos carnais. Então, os espirituais, aqueles que são de Deus, essas palavras são para eles. Essas criaturas é um modo figurativo de Paulo falar. Não está dizendo, não está chamando ninguém de criatura. Ah, eu sou filho de Deus, ele é criatura. Não. O sistema religioso faz isso. Mas Paulo não está querendo fazer isso. Paulo está usando a palavra figurativamente. Como ele está falando dos filhos de Deus, então ele usou uma palavra figurativamente para expressar aqueles que ainda não sabem que são filhos de Deus. É a mesma coisa a gente virar um dito popular hoje, né? Virar aí, como é que está essa criatura, gente? Ô, criaturinha, isso é difícil, hein? Entendeu? É um adágio. É uma palavra figurativa. Entendeu? Então, a ardente expectação da criação, da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus. Nós que já sabemos que somos filhos de Deus, nós que já temos o conhecimento da graça de Deus, eles esperam a nossa manifestação. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, pela vontade do diabo, não, por sua vontade da carne.
para os seus desejos da carne, para as suas ambições carnais, para as suas tentações carnais. Então ficaram sujeitos à vaidade, mas por causa do que sujeitou. Não por sua vontade, mas por causa da que sujeitou. Por causa da carne. Porque o espírito está dentro desse corpo de carne. Essa carne, ela tem desejos, tem cobiça, tem fraquezas. E você não recebendo o alimento que é para o espírito, você fica sujeito à vaidade da carne. Mas eles estão ali esperando. Diz a palavra que eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção. Assim como nós um dia fomos libertados da servidão da corrupção. Dos homens que nos ensinavam coisas erradas sobre Deus, nos mostravam Deus segundo a vontade deles. Um Deus que se sujeita aos homens, em vez de que os homens que têm que se sujeitar a Deus, eles ensinam lá no sistema religioso. Eu falo sistema religioso geral, não só evangélico, geral. Cria um Deus que tem que satisfazer a vontade do homem, enquanto é o homem que tem que satisfazer a vontade de Deus. Entende? Então, eles ficam na esperança para ser libertados da servidão da corrupção, para que a liberdade para a liberdade da glória dos filhos de Deus, para que ele tenha a mesma liberdade que nós. Amém? Que já sabemos que são filhos de Deus e que estamos aí reinando em vida. Continuando aqui. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. Toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Estão gemendo. O espírito que está dentro daquele corpo de carne está gemendo, querendo se libertar. Está com dores de parto, querendo nascer de novo. Amém? Nascer de novo. Por isso que a palavra diz que isto é fazer convergir, é fazer reunir todas essas coisas, amados. Tanto celestiais como terrenas, na distribuição da plenitude dos tempos. Para todos os tempos. Agora vamos ver o que o dicionário diz sobre plenitude do tempo. O dicionário diz que é um período sem interrupções, o que se consegue medir através de dias, meses ou ano. No nosso caso, que é uma coisa divina, uma coisa que veio desde antes a fundação do mundo, é de gerações em gerações. Então, Deus pegou todo esse pacote que a predestinação nos deu, né? E fez convergir, fez reunir-se em Cristo todas essas coisas. Todo esse pacote. Tanto celestiais como terrenos. Na dispensação ou na distribuição da plenitude dos tempos. Na distribuição do tempo pleno. Na distribuição desse período sem interrupções. De anos após anos, gerações após geração. Então não se refere a um tempo apenas lá em 70 DC. A predestinação se refere também a nossos dias de hoje e para nossas gerações que está vindo aí. Amém, amados? Então é isso aí, meus amados. Espero você aí que tem aí dito que a predestinação termina em 70. Espero que você tenha entendido isso aí. Amém? A Bíblia sempre fala, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Entende? Essas revelações vêm diretamente do Cristo glorificado, que nos deu a mente de Cristo.
E qual ele faz? Vós tendes a mente de Cristo. Quem tem ouvido, ouve o que o Espírito, o Cristo, diz às igrejas. Amém? Então é isso aí, abençoado. Se estão me vendo a primeira vez, se inscreva nesse canal. Tragam pessoa para se inscrever. Eu me chamo André Palhares. Não esqueça de dar seu like. Você que já são inscritos, tragam pessoa para se inscrever, abençoados. Faça seus comentários. Procure aí os dias, né, da nossa live. Participe da nossa live lá ao vivo. A nossa live tem chat ao vivo. Participe do chat ao vivo da nossa live. Amém? Vamos lembrar aqui também do nosso irmão Carlos Antônio Gomes, do canal Democracia Espiritual, que tem ajudado muito aqui o canal do irmão André. Visite lá o canal do nosso irmão Carlos Antônio Gomes. Dê os seus likes, se inscrevam, indique pessoas para se inscrever. Amém? Que ele está no mesmo raciocínio, né, do que o irmão André. Então a gente estamos aí, nos esforçando a cada dia para levar o conhecimento e a palavra da graça de Deus para todos os nossos irmãos que estão aí perdidos por aí. Amém? Declaro a mente de Cristo ativada em todos vocês. Declaro essa mente de Cristo em ascensão, crescendo a cada dia na mente de vocês, a cada dia, de glória em glória, para que vocês possam entender e compreender todas as palavras, né, da graça de Deus, desse evangelho maravilhoso da graça de Deus. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Graça e paz.